Olá! Estamos de novo cá e hoje nós vamos ter uma aula muito especial sobre qualidade de vida no trabalho. Isso, esse trabalho que nós vamos ver ao longo do processo, tá certo? Vai ser muito interessante, espero que vocês fiquem até o final, espero que vocês que estão aí no Sofino possam fazer suas inscrições, deixarem seus likes, isso nos ajuda muito. E, claro, evidentemente, nós vamos ter uma aula muito interessante. Espero que vocês gostem. Muito agradecido. Então, bora para a aula. Que bom. Vamos nós outros começando com a aula de hoje, que eu disse que é sobre qualidade de vida no trabalho. O ritmo do coração é o próprio ritmo da vida, né? A gente tem todo um arcabouço de tudo. Para a gente falar da qualidade de vida no trabalho, nós temos que falar, claro, evidentemente, do ser holístico, né? Do homem como um todo, o homem na casa, o homem no trabalho, o homem no lazer, e não ilhas separadas para falar desse assunto. Iniciamos, é claro, evidentemente, com a ação da evolução do homem na alimentação, porque o homem ele era nômade, viajava, caçava, passava o tempo todo caçando. À medida que ele foi encontrando na sua evolução se estabelecer com a agricultura, ele começou a formar cidades, começou a povoar povoados, tribos, e assim vai falando dentro desse contexto da evolução do ser humano como, como temos até hoje, né? E é claro que a sua evolução dentro do trabalho segue uma linha em que ele vai do movimento de quatro patas para o bípede e volta hoje para uma coisa chamada informática, que é isso que a gente está usando para cá, porque o homem acaba voltando para um movimento de encurvatura da coluna, porque por falta de postura, por falta de trabalho, por falta de uma série de coisas nesse contexto. Então vamos seguindo aqui. Né? Então nós vamos entender que os estilos de vida acontecem, né? O estilo de vida de uma alimentação para uma alimentação equilibrada, nós temos que nos colocar dentro dessa visão de uma alimentação equilibrada, né? Nós temos também uma prática regular de atividades físicas, seja em casa, seja no lazer, seja no trabalho, isso é muito importante. Hábitos saudáveis, né? Ou seja, a questão do alcoolismo, do tabagismo e de outras coisas que a gente ao longo do tempo vai fazendo acontecer, né? O estresse, né? Tem todo o hábito que a meditação, a gente vai falar disso no contexto. É claro, evidentemente, que as atividades sociais, afetivas, né? Religiosas também, podemos dizer, e que são importantes para o crescimento do homem como um todo. Ele não está simplesmente sozinho nesse caminho, ele está em todos os momentos e faz parte da história. Da mesma forma que a consciência ecológica também se faz presente, porque nós vivemos dentro de um mundo ecológico. Vocês querem ver? Se eu estou aqui, eu sou micro. Mas a minha casa é meso e essas pequenas coisas que estão à minha volta, a loja, vizinho, é um macro. Mas se a gente passar dessa história, o nosso bairro passa a ser um micro dentro de uma cidade que é meso, dentro de um estado que é macro. Pense nisso na evolução até nós chegarmos ao globo, como funciona, né? Micro, meso e macro. E quem traz digamos assim, esse conceito foi Urie Bronfenbrenner, com a teoria da ecologia do desenvolvimento humano. Quem trouxe isso para nós outros acá no Brasil foi o Rui Jornada Krebs. Ele que trouxe esse material para nós outros acá.
Veja, quando nós pensamos no trabalho, nós fomos ao trabalho e começamos a nos interagir com as pessoas, não com o nosso chefe, né? Você vê que esse trabalho que a gente usa dentro do... é que nós precisamos do quê? De trabalhar bem para que você possa ter aquilo que tu queres, né? Você precisa ter méritos para no final do mês chegar a ter os valores que você tanto almeja dentro desse conceito, não é mesmo? Então, nós temos o quê? Dentro das atividades no trabalho, nós temos beber água. Beber água é tão importante quanto em qualquer momento. Dentro do trabalho, a gente costuma utilizar a garrafinha do lado do computador. E aí passamos 6 horas sentados e não tivemos nenhuma atividade. É claro, evidentemente, que nós temos que cadenciar esse beber de água para que você possa movimentar as pernas e sair de um estado sedentário para um estado com alguma atividade muscular que possa trabalhar a musculatura como um todo, como, por exemplo, subir e descer escadas. Aviso, quando a gente sobe escada, nós estamos trabalhando com o músculo anterior da coxa. E quando nós descemos, estamos trabalhando com o músculo posterior das coxas. Então veja que é um trabalho de atividade física super importante para se fazer, tá certo? E é claro que a gente não pode subir escada desta maneira, né? A gente pegar a escada e aí começa a complicação para nós outros, que nós temos que tomar muito cuidado com relação a essa subida de escada, principalmente com os idosos. É claro que a gente também não vai descer dessa forma. Tem que descer de forma que você possa fazer os movimentos para poder fortalecer também a musculatura da coxa. E é claro que outra atividade física dentro do trabalho, é uma pena que nem todas as empresas costumam fazer esse tipo de coisa, que é a ginástica laboral. A ginástica laboral previne doenças que vocês vão ver mais na frente e que são de extrema importância para o trabalho que a gente promove dentro da história, né? De você poder ter uma atividade, poder fazer coisas dentro do trabalho em que você vai evitar doenças como a dor e como a ler, que a gente também vai ver daqui a pouquinho. E, é claro, aproveitar o maquinário, aquilo que você tem para fazer essa atividade. Né? Não é qualquer, você pode fazer de forma legal, de forma tranquila, aí fica muito bacana e você vai ter um rendimento muito maior, como vocês vão ver daqui a pouco também. É claro, evidentemente, que a prática do bom humor é extremamente importante dentro desse conceito. Você não vai chegar no trabalho de cara amarrada, né? Ou querer chamar atenção para si próprio. O humor faz parte da história. O ser feliz faz parte da história. Como você convive dentro com os seus atores, né, com os coatores e autores do seu trabalho. É claro que há o trabalho de equipe hoje muito maior e que pode produzir peças importantes. É claro que você não vai chegar ao exagero, né, das suas atividades de trabalho. Não, você vai trabalhar dentro de uma ética, dentro de uma postura em que você vai se promover. É claro que à medida que você faz algo de bom, claro, evidentemente, é que você alcança melhores salários, não é mesmo? É aquilo que eu falei sobre a consciência ecológica. Quando você está dentro de uma consciência ecológica, evidentemente que você está bem com o mundo. E está, é claro, mais importante, bem contigo mesmo, não é mesmo? Quando você tem essa consciência ecológica, né? Você está bem com você. Você está bem com aqueles que estão na sua casa, você está bem com aqueles que estão na rua, você está no seu bairro, você está bem com aquelas pessoas que você pega o ônibus ou pega o trânsito, você não vai ficar chateado com nada. Por quê? Porque você está bem contigo. Isso é muito importante dentro desse contexto que é a consciência ecológica dentro de nós outros, né? Não porque plantar uma árvore é bonito. Sim, a gente pode plantar uma árvore que é bonita porque ela vai soltar oxigênio, vai trabalhar com a terra, vai poder produzir melhor, pode ter frutos, pode dar alimento, e aí sim vai.
desculpe, falando sobre ergonomia. Ergonomia é o conjunto de conhecimentos, isso dentro do trabalho, tá? Científicos relativos ao homem e necessários à concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto e eficácia no trabalho. Entende? Dentro de todo um esforço para que você possa produzir mais e melhor a partir do momento em que você tem um equipamento bom. E a gente vai ver isso também. Desculpem. Lesões por esforço repetitivo, que é a lei, que é uma coisa que pode acontecer dentro do trabalho e fora dele. Mas a DORT são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, ou seja, o mouse, o bondoso mouse, né? O mouse é algo assim fantástico. O teclado nem se fala. A cadeira, minha Nossa Senhora. Pense no que? A luz que nós estamos recebendo dentro do trabalho também e tem muita gente que gosta de usar, botar no escuro e usar só a luz do aparelho, isso faz mal para a visão também sua, né? Então vamos lá, na postura numa estação de trabalho. Veja que nós temos vários pontos para serem analisados. Vamos analisar o item A. O item A nos traz essa variação da cadeira, ela permite que você possa se relaxar, que você ir atrás, dar aquela relaxada, dar uma massagear um pouco também a coluna lombar, não é isso? Quando a gente tem o item B, que fala dessa variação da cadeira, de sobe e descer, é para que você possa deixar o pé numa posição de conforto, ou seja, numa posição de 90 graus, ele bem apoiado no chão. Nós temos uma outra variação, que é a C, que é a variação da mesa. Essa variação da mesa de subir e descer também adequa, porque muitas vezes você tem uma perna curta, então não consegue bater, a mesa fica alta. Então, se ela puder ter esse movimento, é muito bueno também. A altura também do D, que é utilizável para reduzir reflexos, né? Utilizável para isso, é essa altura do teclado, não deixar ele baixo nem reto, né? Para você ficar, para poder deixar um descanso do punho, não é mesmo? Na letra E, esse monitor é um antigo, tá certo? Hoje em dia, os monitores que nós temos usando, eles não precisam dessa variação porque eles são antirreflexos, né? E por serem antirreflexos, eles não têm essa variação. Mas antigamente tinha essa variação em que você tinha, porque era de vidro, então essa era uma variação que precisava ter para poder diminuir o reflexo da luz, né? E tem, por fim, a letra F, ainda não, é a variação também da mesa onde vai ficar o monitor. Ele tem que estar na altura que vocês vão ver. Se você deixar o monitor com o seu nariz apontando para o meio dele, sua cervical está reta. Que é isso aqui que a gente vai ver agora na questão G. A G, essa variação de 30 graus é para que você não baixe demais a cabeça, não levante a cabeça demais, não fique nem para a direita demais, nem para a esquerda demais, de forma que você possa passar o trabalho de forma reta, normal, dentro do conceito de postura neutra. Essas são as posturas erradas que nós temos dentro do conceito, ou seja, o que eu falei, ou seja, você usar demais por lado direito, né, ou seja, deixar o pescoço super alongado, isso provoca dor na cervical, na musculatura da cervical e pode provocar também hernia de disco, protusões e outras coisas que são importantes dentro desse contexto. O monitor muito baixo, que também você provoca a questão, porque na hora que você está olhando para baixo, depois você faz um movimento, os discos eles abrem e aí você fecha de uma vez. Isso pode promover uma hérnia de disco por causa dos discos intervertebrais se eles estiverem enfraquecidos. Por isso que é importante a questão do seu conhecimento de corpo, de coisas, né? E aí você tem também um monitor alto. Isso acontece muito em supermercado. Supermercado
é importante, porque as meninas do caixa, elas ficam baixas, e o monitor fica alto porque a maioria dos clientes estão em pé, mas ela está sentada, e o monitor fica alto, então ela pode ter também muito cuidado com essa coisa que acontece, né? Então, as coisas que nós temos agora, o que é certo, né, é você ter uma postura neutra de 90 graus, que vocês vão ver isso aí, tá certo? O braço estando com o cotovelo fletido a 90 graus em cima do teclado, né? Que aí vocês vão ver que essa postura tende um descanso no apoio, porque para que você evite a síndrome do túnel do carpo, que é tudo isso aqui, ó. Essa parte do punho todo, não é só essa parte da canaleta, não, é tudo o carpo, tá certo? E é claro, evidentemente, que essa posição neutra é isso que as 3 setas estão indicando, que é o pé com relação à perna, a coxa com relação ao abdômen e você está na posição correta para poder manter a cervical em posição. Agora vamos o que é certo, né? Quando você tem uma posição ereta, veja que nesse caso ele está usando um apoio de pé, visto que ele achou mais interessante, mas nessa figura você já conhece o apoio de pé, né? Que fica numa certa inclinação e que dá mais um conforto melhor à perna, à coxa, então você não tem tanta pressão. Veja que a cadeira está na posição da lombar para que possa fazer a massagem na região e fica muito bueno para o dia todo você trabalhar, principalmente em telemarketing, em bancos, em empresas de TI, né? Se bem que empresas de TI, a maioria dos programadores gosta de ficar embaixo da mesa, eles ficam quase todos deitados lá embaixo e fica só com a carinha, você viu muito disso. Veja o que é certo. Veja, essa posição aqui do lado esquerdo que está vendo, a posição errada é porque a pessoa está com o braço mais à frente, então está forçando a musculatura do ombro e isso pode promover uma dor, não só bursite, mas também na parte escapular do ombro, da parte composta da escápula, né, atrás, dá uma dor terrível. Então é importante manter 90 graus de forma que você possa descansar o braço e movimentar só a mão, ok? Isso é a posição correta. Veja que são as posições que a gente mais usa e por isso que o mouse é o grande vilão das empresas. O mouse é o grande vilão das empresas, porque as pessoas usam o computador de forma tão exacerbada que o utilizam de forma como vocês estão vendo aí, ou com a mão para baixo, ou com a mão para cima, ou para de um lado, ou para o outro lado. Então fica numa posição terrível dentro da coisa e não mantém ela numa estabilidade, numa posição neutra, de forma que o movimento seja esse e curtinho no mouse. E aí você não vai sentir essa dor por muito tempo, não? Então veja que no teclado é a mesma coisa, nós temos as posições que promovem a dor, e aí no caso vai ser síndrome do túnel do carpo na certa ou do lado errado. Em qualquer posição que você está, a síndrome do túnel do carpo vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, não tem para onde correr, ok? Se continuar com isso aí. Por isso que é importante você saber, não adianta você simplesmente, isso comigo não vai acontecer, vai. Não se preocupe, vai. Então vamos lá. Quais são os possíveis efeitos da má postura? Nós temos a dor no pescoço, dor nas costas, dor nos braços e antebraços e também no ombro, né? Porque acaba cuidando tudo. Dor nas mãos, sensação de cansaço, você para, olha, pensa, o que eu estou fazendo? Estou muito cansado, desconforto. É aquela história, você chega no trabalho, já não chega bem, porque muitas pessoas já saem de casa xingando até a mãe do guarda, mas aí quando chega no trabalho sai pior ainda, né? Em vez de procurar fazer. Por isso que é importante a ginástica laboral, o trabalho de atividade física, tem um monte de coisas que você pode fazer para que isso não ocorra. E dormir bem.
ter pelo menos de 8, 9 horas de sono por dia, 7, 8 horas de sono, mais ou menos, para que você chegar bem no trabalho e sair de casa bem também, né? É importante sair de casa bem, né? Outros problemas de saúde, como eu falei, que a LER e DORT, porque a LER acontece em lesão dispositiva, pode acontecer em casa só. O DORT é no trabalho, mas a LER acontece em casa. Você vai fazer rastelo do chão, vai varer com a coluna torta e acaba tendo problema. E assim vão as coisas, né? A melhor coisa é sempre prevenir, por isso que no trabalho é importante tu ter esse ginástica laboral, se você não tem, mas pelo menos se levanta, dá uma alongada a cada 50, 60 minutos, mais ou menos, que tu passares sentado, dá uma caminhada, sai da situação sedentária e faz um pequeno movimento, faz um alongamento e tal, e que vai melhorar muito a sua vida. Manter sempre na postura neutra, que é aquela que eu falei de 90 graus, significa que você vai se tornar um ser mais produtivo dentro dessa questão da postura neutra, tá certo? E sempre assim, não é importante que você fale, hoje eu vou sentar todo novo. Não, se você fizer isso, hoje eu vou fazer o possível para sentar 90 graus, na postura neutra. Se tu não conseguir por muito tempo, mas o máximo que você fizer, isso acaba caindo no automático. Caindo no automático, você vai sentar nele, vai nem perceber o que está acontecendo. Como hoje, você entra dentro do carro e imediatamente você põe a mão no cinto e trava. Você nem pensa duas vezes. Vocês precisam ver quando isso aconteceu. Quando começou a lei do cinto. Essa foi difícil. Naquela época, o cinto era só 2 pontos. Era só no abdômen, não tinha cruzado. Foi com o passar do tempo que a coisa foi andando. Olha, demorou para isso dar certo. Hein? Mas hoje está no automático. Hoje ninguém senta se não botar o cinto de segurança. Não tem jeito. Então vamos lá para as combinações ideais de uma prevenção de postura, né? Então, se você tem uma postura adequada, vocês têm as pausas corretas e tem um mobiliário com especificação ergonômica, claro, evidentemente que a probabilidade de você ter DORT é a menor possível, né, irmão? E claro, quando você tem uma combinação não muito ideal, que é uma postura adequada, tem a pausa, mas o mobiliário é aquele que você, como a gente vê muito, né? O pessoal hoje em dia está muito moderno, aí está cheio dos laptops, aí senta num sofá e põe o laptop nas coxas e fica todo encurvado e fica lá trabalhando dentro do coisa, senta de qualquer jeito. É claro, evidentemente, que não vai... Na hora é tudo bonito, é só, é moderno, é moderníssimo, mas tem problema depois. Então tem que tomar muito cuidado com essa historinha. É bacana, é bonito, tem um moderno, né, atividades e tal, mas e depois? Pensa. E é claro, evidentemente, que quando você tem DORT, não tem errada, né? Você tem uma postura inadequada, é o que eu acabei de falar, sem pausa, porque você não está nem aí para esse negócio, e o mobiliário completamente fora da especificação que tem nas normas do trabalho, na ergonomia, porque a ergonomia estuda para isso, né, pessoal? E aí temos as doenças que você pode chamar de LER, a tendinite, tendinossinovite, bursite, nós vamos mostrar tudo isso aí. A síndrome do túnel do carpo, as neurites, né, que são inflamações dos nervos, as dorsalgias e as lombalgias, olha, não tem jeito. Existe uma estatística de lombalgia. Você, se não tem agora, vai ser. Se prepare, você vai ter. Isso é probabilidade, isso é estatisticamente comprovado. É sensacional. Horrível. Mas por quê? Por causa da postura. A mochila nas costas, você coloca errado. Né? Tem um monte de coisa. Vocês vão ver. Tá certo? E é claro, evidentemente, somente quando são relacionamento ao trabalho é que elas são consideradas DORT e LER, tá certo? Igual a Instrução Normativa 98 de dezembro de 2003.
as doenças causadas por diferentes esforços, né, que é a bursite, que é a inflamação da bursa, mas ela também está havendo trabalho, porque você mantém o braço elevado quando você está usando o bendito mouse. E aí você tem a posição, claro que você vai ter uma inflamação da bursa, além de uma dor na musculatura posterior do ombro. Tá? Então você tem a síndrome miofascial, que é uma dor na musculatura e nas partes moles, né? Você tem a fibromialgia, que é terrível, uma dor muscular intensa e contínua, e síndromes gerais, que é diarreia, dor de cabeça, apneia, essas coisas que vocês vão ter. Síndrome do túnel do carpo, que é aquilo que eu falei para vocês, que o carpo é tudo isso aqui. Não é só essa parte da canaleta, não. É tudo. E as dorsalgias e lombalgias, que são dores nas costas, os músculos, nervos e discos vertebrais, né? O desenvolvimento dessas doenças independente das atividades ocupacionais, essas aí, né, que a gente falou. E aí você tem a tendinite, que é um comprometimento dos tendões, das estruturas que ligam os músculos aos ossos, que é uma inflamação muito forte, que dói mesmo. Se vocês prestarem atenção à musculatura que está se passando e por onde passa no carpo, né, que é essa parte em volta, como os tendões são dentro da mão. E aí você tem o síndrome do túnel do carpo, que é mais conhecido, que é uma compressão crônica do nervo mediano no túnel do carpo em decorrência da inflamação dos tendões. Ou seja, na realidade, o túnel do carpo é uma canaleta. Os tendões passam, à medida que você faz o movimento, prende os tendões a cá. E aí você passa a ter uma dor insuportável. Você tem que parar por causa do mouse. E lá. E aí a bursite, a famosa bursite, que é uma inflamação crônica na bursa, que é uma bolsa sinovial que fica aqui no ombro, né? Mesmo porque para poder apaciguar a nossa, quando nós ficamos bípedes, o bom pai do céu colocou essa bolsa para poder diminuir, porque a gente só andava de 4, não precisava. Hoje nós precisamos. Para vocês terem uma ideia, no nosso braço estava acostumado só para andar, ou seja, de 4. Tanto é que a computação dele é pequenininha. É igual a perna. A perna você não tem bursite, mas no ombro tem. E nas esferas das experiências da atividade física no trabalho, só para vocês terem uma ideia, como a coisa é muito bacana. Como é que atividade física no trabalho pode melhorar imensamente a sua vida e você nem imagina disso. Quer ver que barato? Olha só, a autoexpressão, você passa a ser bonito, se expressa bem, você consegue falar bem, consegue articular as palavras de forma que as pessoas possam ouvir de legal, autoexpressão. Social, bonito, assim querendo. E aí você tem a autossuficiência, você está disposto, você está sempre por cima, você não depende de ninguém, é você e você para você, né? Democraticamente falando até, né? E você tem uma alta produtividade, porque você passa a produzir mais, porque você passa a pensar menos na dor. Você passa a ter uma postura melhor e, é claro, evidentemente, que você não vai ter dor. Não tendo dor, você produz mais. Você não vai botar atestado médico, você não vai sair do trabalho mais cedo porque está alguma coisa, porque tudo está relacionado com a postura. Se você tiver uma postura legal, sua produtividade aumenta. É isso que as empresas precisam entender, dos seus departamentos de RH também precisam entender, que não é só produção, ou seja, dinheiro, tem que fazer com que o trabalhador esteja numa posição bacana para que ele possa produzir e dar o que a empresa quer. Entende? Você, claro, vai ter uma melhora de saúde, né? O seu plano de saúde agradece quem tem, né? Vai dizer não ao estresse, evidentemente que você não vai ser um cara estressado, uma pessoa estressada, né? Você vai ter um prazer por trabalho, porque você vai estar de bem com a vida, dentro do trabalho, e claro, vai estar se sentindo uma pessoa realizada, não é mesmo?
Agora nós vamos a atividades físicas em casa, né? Por exemplo, atividade com os pets. É uma atividade física fantástica, você passear com os pets, né? Não tem coisa melhor. Agora, é claro, evidentemente, que para passear com o pet, não é o pet que te leva para passear, você que tem que levar ele para passear. Senão ele sai na frente e você atrás todo troncho, ele correndo, porque ele tem 4 patas e tu só 2. Isso aqui é um negócio puxando na onda. A gente vê muito na rua, as pessoas saem com seus pets para passear, mas não é o pet ele que leva o pet, é o pet que leva ele para passear, entende? Ou se não, uma outra situação muito interessante, que é dentro do trabalho, que é dar o banho no seu cachorro. É uma atividade também física altamente benéfica, não só para você, porque você vai ter um movimento, vai ter uma série de coisas, mas também para o seu cachorro, que vai adorar esse banho. Os gatos, nem tanto, mas o cachorro é tudo de bueno. E claro, evidentemente, que nós temos outra atividade física que é muito utilizada dentro de casa, que é lavar o carro. Mas o lavar o carro tem várias coisas que você tem que trabalhar com a coluna. Não é você flexionar a coluna para lavar o pneu. Você tem que fazer o agachamento e ir até o pneu e fazer o movimento de lavar o pneu. Tá certo? Não simplesmente agachar, é fazer a lavagem do carro de uma forma que você possa manter a postura sempre legal e não ter ler. Outra coisa que nós temos é lavar prato. Lavar prato dentro de casa é outra atividade física fantástica, né? Que você pode fazer. Ajuda muito para você que está lavando o prato, ou lavando os pratos, no caso, é você colocar um banquinho de 15 centímetros no pé, embaixo, e colocar um pé e deixar a coluna lombar descansando. E quando for lavar prato, lavar numa posição e fazer o movimento de dentro para fora. Por quê? Porque você abre o peito, né? Você abre essa musculatura e não fecha e não faz a flexão da coluna e não vai ter dor de jeito nenhum, não é mesmo? Outra atividade, que essa também engloba essa coisa de limpar de dentro para fora, é a limpeza dos cílios, né? De forma que você possa fazer o movimento na posição reta, né? Estilizada, e fazer o movimento de limpeza dos vidros. Outra atividade que a gente gosta muito de ir, que é o supermercado, né? No supermercado a gente tem umas cenas assim hilárias, né? Que é aquele cara que está andando e coloca os 2 braços no descanso para pegar as mãos, né? E inclina a coluna e sai andando com carinho na frente. A visão dele é curta, só vai andar para as gôndolas do meio. Os supermercados já sabem disso. O que eles fazem? Eles colocam os preços mais caros nessa altura. Então você não olha para baixo nem olha para cima. Pode olhar que os mais baratos estão embaixo. E aí o cara não olha, porque ele vai olhar na altura do carinho. Então tem que se tomar muito cuidado com relação a isso e manter uma postura correta. Quando for pegar alguma coisa na prateleira de baixo, novamente, fazer o agachamento. Faz a flexão do joelho, vai até lá embaixo, pega o que tem que pegar e faz, levanta e põe dentro do carinho. Claro que sempre respeitando o peso, né? Você não vai colocar exagerado dentro do carinho, né? Por favor. Claro, cuidar do chastinho sempre numa posição interessante, sempre buscando uma postura correta para poder cuidar. Se você não tem o jardim muito baixo, coloca um banquinho, senta no banquinho e faz o que você tem que fazer sem ter que comprometer tanto a sua coluna, a sua postura ou mesmo outras situações que às vezes não fica muito legal, né? E aí nós temos... Voltar. Então nós temos essa questão que é a dica de postura, que é essa: quando você deita, você tem deitar com o colchão, deixar o colchão numa altura de 90 graus, principalmente os homens, quando forem vestir as calças, fazer sentado, coloca as pernas dentro da calça e quando levanta já está fechando, diferentemente de que você tentar apertar
Deitado ou sentado você não vai conseguir. Em pé fica muito mais fácil, tá? Aquilo que eu falei com relação a sentar direito, 90 graus, muita gente dorme quando está assistindo filme, a sua novela. Quando acorda já terminou. Por quê? O que acontece nessa posição? Você trava o diafragma. Você travando o diafragma, vai faltar oxigênio no cérebro, porque você respira pouco. O oxigênio, faltando oxigênio no cérebro, porque aquilo que ele funciona, é como ele funciona. O cérebro funciona com oxigênio. Quando falta oxigênio, prepare-se, você vai dormir. Por isso que motorista de caminhão, que às vezes já não se alimenta muito bem, não dorme muito bem, e tem geralmente um abdômen dilatado, trava o diafragma. Ele pode notar que a preocupação que se tem com motorista, a Polícia Rodoviária Federal tem uma preocupação muito grande com motoristas de caminhão, justamente por quê? Porque ele tem esse problema de fazer dormir. E você passa muito tempo sentado, você tem problemas para dormir, tá certo? Além da alimentação que não é muito saudável no meio da rua, muita gordura, muita coisa. E aí nós temos os pés. Os pés é muito interessante para casais. Eu coloco isso aí para casais porque no casais começa a fazer um movimento de massagem no calcanhar para cima, a posição de baixo. Olha, é muito legal. Vou ser sincero, vocês não conseguem passar do terceiro ponto. O casal começa a fazer o movimento, não passa do terceiro ponto. A coisa fica outro, é tudo demora. Isso. E as esferas das diferenças da atividade física em casa. Então, nós temos a depressão diminui porque você vive muito bem. É aquilo que eu falo, se você está bem em casa, você vai estar bem no trabalho, você vai estar bem no lazer. A gente vai ver isso, tá certo? A melhora da ingestão, você vai passar a ter vai passar a comer bem e melhor, né? Porque você vai ingerir comida melhor, vai ter uma digestão melhor, vai ter uma série de coisas fantásticas à medida que você observa pequenas coisas, não são grandes coisas. Veja que não estou trazendo nenhuma receita que vocês não possam fazer de forma calma, tranquila, serena, é mesmo? A alta eficácia, você passa a ser mais eficiente, a saúde agradece imensamente, a melhoria do reflexo, porque você passa a estar atento, né? À medida que você faz os exercícios dentro de casa, você está atento a certas coisas que você não vai, o seu reflexo vai agir muito bem, não é mesmo? O prazer, aquilo que eu falei da massagem, é um prazer imenso. E a melhora da mobilidade. Você passa a ter um deslocamento, uma mobilidade dentro de casa e fora de casa, a partir do momento que você se auto-gere, né? Você faz uma autogestão e que coloca isso para fora, de forma que você passa a ser o beneficiário e também beneficia a outras pessoas. As atividades físicas do lazer, a gente pode pensar em lutar. Lutar é bom porque você tem uma troca de atividade, é uma atividade que promove muito o desgaste de calorias e que promove uma certa... Mas é sempre bom trabalhar numa academia bem equipada, para que vocês possam usar o equipamento muito bem equipado, para que vocês não tenham lesões, né, ou não tenham qualquer outra coisa que possam prejudicar vocês, tá certo? Sempre buscando uma academia credenciada que possa disponibilizar para vocês o melhor dos melhores. E tem muitas. Jogar a bola coletiva é bom, porque é aquela história das atividades afetivas. O esporte é um que traz uma atividade afetiva muito grande, um encontro com as pessoas, às vezes do período de infância, próprias crianças. As atividades coletivas são sempre muito buenas, perde muita caloria e você se diverte. É claro, evidentemente, que a gente tem que tomar certos cuidados, principalmente para as pessoas que tem o mau hábito de fumar. Né? Imagina, depois de uma atividade física ofegante, você acaba a atividade física e mete o dedo e pum, taca o cigarro na boca. Esse é um hábito que não é legal.
E aí você tem a atividade de correr, que é uma atividade muito interessante, porque você pode também perder calorias, perder emagrecimento. McGill já fala que quando você tem uma atividade de caminhar a uma velocidade de 5 km por hora, que é uma velocidade um pouquinho apressada, você caminhar um pouquinho apressado, você, durante domingo a domingo, 50 minutos por dia, você perde 2.500 calorias por semana. Então, o pessoal que está querendo fazer bariátrica, esquece. Começa a fazer isso aí que é tudo de bueno. A natação é outra atividade que você perde muita caloria, perde muitas histórias e que você trabalha com o corpo inteiro. É muito bueno, é muito satisfatório, é uma atividade assim como correr muito individual, mas existe todo um processo que ajuda muito no processo de você se conhecer, se autoconhecer. Assim como na corrida, a natação também tem muito essa história. As atividades coletivas no ar livre são sempre buenas, né? Com atividade com as pessoas, jogar um futebol na praia, jogar um futebol na beira do rio, jogar um futebol, um voleibol e poder fazer uma atividade gostosa junto com a equipe, junto com seus amigos, fazer alongamentos, longas caminhadas na praia, é tudo de bom. E dançar é tudo de bom também, né? Dançar você tem uma afetividade, você tem a sua agilidade, você tem as questões afetivas, você tem um encontro com os amigos, você tem assim milhões de coisas para ser feito quando você está dançando, né? E dançando com aquelas, principalmente quando você dança com a pessoa que tu gostas, né? Nesse mundo, né? É outro sentido. E malhar. Malhar, nós temos ótimas academias, né? Ótimas academias que você pode ter. Procure sempre professores. E que vocês vão ter uma atividade que vocês vão desenvolver a sua musculatura daquilo que você quer. Sempre preocupado se você vai utilizar nutrição esportiva, veja se realmente tu precisas. Por isso que é importante consultar uma nutricionista quando vai utilizar esse tipo de suplemento alimentar, né? O suplemento alimentar tem que ser feito com acompanhamento de uma nutricionista, de forma que tu possas ser bem orientado e que muitas vezes não precisa, porque você já faz uma atividade tão boa e que só precisa adequar ou reeducar a sua alimentação diária. É aproveitar, claro, evidentemente, aproveitar as suas férias. Quando você está de férias, é férias. Entendeu? Não é você ir para a praia e passar de 8 da manhã às 5 da tarde, de frente para o sol, de costa para o sol, tentando pegar um bronze, e de noite ir para a balada, 5 horas da manhã tu tá de novo na rua, aí vai lá para o sol, fica que nem aqueles frango de rua, né, que fica todo aberto, e aí fica pegando o sol. E quando na realidade você precisa descansar. O ócio faz parte do desenvolvimento. Ficar calado, sentir a natureza e pegando umas férias, que é sempre bueno, não? Então, quais são as esferas da experiência de atividade física no lazer? Que é o aumento da densidade óssea. Vai evitar muito no futuro vocês terem osteoporose, principalmente as mulheres, né, que costuma dar mais em mulheres do que nos homens. A sua inteligência emocional muda, passa a aumentar, né, passa a sentir mais as coisas, é tudo de bom. A sua satisfação em viver, em olhar para o mundo de forma diferente, olhar para as pessoas de forma diferente, de ser mais solidário, de entender as questões que estão envolvendo a sua volta. Desculpe. A saúde também vai ser muito boa, vai melhorar muito. Ou não, o estresse, você não vai ser estressado porque você está de bem com a vida, não vai precisar fazer nada, não? O prazer muito bueno muda, né? O prazer muda. E a motivação, você passa a ser uma pessoa motivada, você está sempre disposto a fazer coisas boas.
está sempre motivado, está sempre alegre, está sempre feliz, está sempre para cima, está sempre maravilhoso. Tudo de bueno. E as recomendações saudáveis? Fazer avaliação física é sempre importante. Eu sempre digo para vocês que as academias estão utilizando muito o parquet, né, que é um questionário que a pessoa, né, responde, que exime a academia de pedir atestado de saúde para isso. Mas é importante você fazer, já que você gosta de você está de bem com a vida, por que não fazer uma avaliação física para saber se realmente você pode fazer uma atividade física com um pouco mais de esforço, principalmente hoje em dia que todo mundo quer saber de estética, né? Não de qualidade de vida, de estética, né? Para dizer o que o outro está vendo de você, não aquilo que você tem dentro de você, entende? Nós temos aí, e é sempre importante nessa história, quando for fazer atividade física, academia, na rua, sempre estar acompanhado de um profissional de educação física credenciado, tá? É importante isso aí. Assim, da mesma forma que você vai procurar um médico, você não vai procurar um médico que não seja credenciado, que não tenha um CRM, também não vai procurar um advogado que não tenha um OAB. Você também... Desculpe. Você também não vai buscar qualquer outra coisa que não tenha credenciado. Né? Entende? Que um fisioterapeuta que não seja credenciado pelo CREFITO. Então veja como tem coisas que vocês vão entender que é muito mais importante estar sempre acompanhado de um profissional qualificado para poder te atender. Entende? É claro, se hidratar sempre, ainda mais quando a gente começa a passar dos 40, quem está para a turma 200, né? 40, 50, 60, 70, 80, e é sempre manter hidratado, que a pele começa a ficar mais ressecada, começa a ter uma perda a partir dos 60 anos, você já começa a ter uma perda de massa magra, né? Você começa a ficar fininho, vai afinando até... Entendeu? É por isso que é importante a atividade física no idoso, que é um assunto que eu acho que a gente vai trazer na próxima semana. Tá certo? Atividade física no idoso. Usar roupas adequadas. É como, de repente, você ir fazer uma escalada num monte congelado usando short de banho ou maiô. Você não vai aguentar o frio. Ou você ir para uma academia usando calça jeans, usando roupa de esquimó. Né? Então, são coisas que são antagônicas. Você tem que comprar academia utilizando roupas leves, de fácil movimento, para que você possa ter uma amplitude maior dos movimentos e que possa fazer realmente atingir a musculatura a qual o exercício se propõe e que o professor está colocando. Então você alcança isso. Você alcançando, você solta no seu organismo um hormônio chamado de serotonina, que dá o prazer. Por isso que o sorriso, quando você está fazendo atividade física, o sorriso é tudo de bom. Você sorri para todo mundo, é um barato o negócio. E é claro, fazer aquilo que eu falei do acompanhamento da atividade física é sempre importante para as pessoas que têm acima de 40 anos, que vão começar a fazer atividade física, que façam o exame cardiológico, tá? Se tem mais de 40 anos, faça. É importante, procure seu cardiologista e faça o exame cardiológico, tá? É muito importante, porque tem doenças silenciosas, digamos como a hipertensão, que de repente você está bem e no outro dia você partiu para o plano espiritual. Imagina. E que às vezes, muitas vezes não está nem na hora daí, mas tu vai porque tu não consultaste sobre isso, não. E aí nosso coração também sofre com maus hábitos, né? Aquilo que eu falei do tabagismo, né? Você fumar depois numa partida de futebol. Não tem errada. A postura, como eu falo, tem uma postura bacana, tem uma postura que você possa mostrar para as pessoas altivez, né? Você tem uma alimentação que possa ser importante, que você não vai passar vergonha onde você estiver, claro. E é claro, a questão da bebida, aquela questão da bebida, saber o que você está bebendo, saber com quem você está, saber como você se vive dentro desse contexto, para que você não tenha, depois venha se arrepender daquilo que você fez mesmo.
É claro, uma alimentação dentro de uma dieta aconselhada, feito por um nutricionista, tá certo? Que possa te orientar sempre da melhor forma possível e que você possa ter uma vida saudável sempre. Isso ajuda seu coração, ajuda seu corpo, ajuda a sua vida, ajuda as pessoas que estão à sua volta, é tudo de bueno. E é claro, as atividades físicas que vocês podem fazer sempre, como eu digo, com acompanhamento de um profissional de educação física. Muitas vezes essas atividades que vocês fazem gravadas, elas mostram atividade física, mas depende de como você está tendo como postura. Né? Você pode estar fazendo um exercício teoricamente correto, mas a sua postura está tão errada que ao invés de ser beneficiado, você vai estar sendo prejudicado. Então, sempre importante procurar um profissional de educação física e que possa te orientar de forma muito melhor, não é mesmo? E é claro, com relação, não podia deixar de falar sobre a orientação sexual, que é justamente usar camisinha, não só por conta das DSTs, que estão aí, acontece toda hora, nunca deixaram de ter, as pessoas não ficaram caladas, mas o uso da camisinha também, não só por isso, mas às vezes por uma gravidez indesejada, né, por uma coisa que você tem que ter. Isso é qualidade de vida, tá? É você saber se posicionar. Tudo de bom como hoje. Ainda bem que hoje nós temos as informações. A educação e promoção da saúde está em tudo quanto é lugar e as pessoas gostam de fazer esse tipo de coisa, não é mesmo? E assim foi a nossa aula. Eu fico muito contente de vocês estarem ficando conosco até o final do vídeo. Muito agradecido imensamente. Espero que tenha contribuído com alguma coisa para vocês, de atividade, de reflexão. E é claro, evidente, sempre fica aqui o nosso pedido de faça sua inscrição pelo amor de Deus. Deixe seus likes, isso ajuda muito o canal. E é claro, evidentemente, que sempre, como eu disse ainda há pouco, eu vou repetir agora, o próximo programa nós vamos trazer atividade física no envelhecimento. Bacana? Então aguardo vocês até o próximo episódio. Eu vos deixo a minha paz. Até lá. Muito graças. Tchau. Ba 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 ba